Bom, obrigada, Fábio. Obrigada, Biagi, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Bom, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, porque assim, eu estou desabilitada, Biagi. Habilite-me. Ele não quer que eu mostre a apresentação, ainda não. Agora sim. Pronto. Tudo bem. Bom, então o tema de hoje, né, é como escrever artigos para periódicos dedicados ao tema da sustentabilidade. Eu diria que é como escrever artigos para qualquer tipo de periódico, mas a gente vai dar uma área, né, que é bem ampla, bem variada, cobre várias escalas. Então, como que a gente procura, né, escrever e selecionar a revista para esse tipo de artigo, né? Bom, começando, né, a quantidade de artigos submetidos está aumentando ano a ano de uma forma exponencial, muito grande. Então, ano passado, na Scopus, se registrou que foram submetidos mais de 5 milhões de artigos, que foram publicados mais de 2 milhões e meio de artigos por aí, né? 40 milhões de leitores, 2,5 bilhões de downloads, né? E 38 milhões de citações. Então, os números eles estão subindo de uma forma muito assustadora, tanto para os autores como para os editores. E a quantidade de submissões que acaba indicando que a gente tem uma concorrência absurda, assim, quando a gente quer submeter um artigo. Então, a gente precisa fazer isso com muito cuidado, né? Para ter uma ideia, só no Cleaner, né, em 2015, nós comemoramos 4.800 submissões. Era, assim, um absurdo, um número enorme, né? O ano passado, 2019, nós recebemos mais de 26 mil submissões. E esse ano a gente está em setembro, no meio de setembro, e a gente já passou das 22 mil. Estamos prevendo que vamos receber em torno de 30 mil submissões em 2020. Então, os números estão muito assustadores, né? Principalmente nessa época de Covid, que a gente tem a impressão de que as pessoas estão em casa escrevendo artigo, assim, porque a quantidade está aumentando barbaramente. Bom, se a gente fala de revistas de sustentabilidade, tem muitas, né? E tem muitas classificações para essas revistas, né? Tem revistas, tem vários institutos que medem a qualidade dessas revistas com diversas métricas, algumas muito parecidas, outras com algumas particularidades, né? Na área de desenvolvimento sustentável, por exemplo, o Google Academics acaba classificando o Cleaner como em primeiro lugar de todos os jornais, o que tem mais, e o critério deles é um H, né? É o que tem mais citações por artigo publicado. Nessa lista, a gente vê também que a gente tem vários tipos de revistas de sustentabilidade que podem ou não se adequar aos estudos que a gente está desenvolvendo, né? Então, tem, por exemplo, revistas dedicadas a gerenciamento, tem revistas dedicadas à ecologia e sociedade, tem revistas dedicadas a problemas sociais, à ecologia industrial. Então, sempre vai ter uma revista que se adequa ao que a gente faz. E o que a gente costuma dizer é que a gente tem que procurar a revista adequada ao que a gente faz e não fazer uma coisa adequada às revistas, né? Sempre o que a gente faz vai achar o seu lugar
nesse mundo das revistas. Bom, essa é uma classificação, essa é outra classificação muito conhecida. Já as revistas são diferentes, né? Se divide isso em quartis, as revistas do primeiro quartil são as consideradas as melhores para se mostrar o nosso trabalho. Este aqui é o mais conhecido, né, o JCR, e tem várias classificações, vários nichos de classificação onde eles fazem rankings, né? Não tem um ranking total, assim. Mas a gente pode, em todos esses sites, né, se o nosso objetivo é procurar revistas de qualidade, né, se adequar à qualidade que é requerida pelo nosso país, pela nossa instituição, pelo nosso sistema de avaliação, para procurar uma revista que se adeque às nossas necessidades. Em geral, todos os journals, eles publicam no seu website várias métricas, porque tem tantas, né, para que as pessoas possam consultar se essa revista tem qualidade, se é citada e etc. O Cleaner publica essas todas aqui, mais o Eigenfactor, né, que ainda tem essa sofisticação de só considerar os artigos que são citados por revistas mais importantes do que a sua. Assim, no Brasil, a gente ainda tem o Qualis, né, que classifica as revistas de acordo agora, me parece, pelo fator de impacto. E tem outras normas. Então, essas informações, elas servem para que a gente possa selecionar a revista adequada de acordo com as necessidades e com as nossas necessidades e com as regras do nosso país, da nossa instituição, do nosso programa. Bom, algumas revistas de sustentabilidade, né, a quantidade de submissões, como eu disse, está aumentando muito, né? Essas duas curvas do Cleaner e da Sustainability acabam achatando as outras todas, mas elas todas também têm experimentado um aumento de submissões. E isso, a tendência é, pelo que se observa, a tendência é aumentar bastante. De uns 10 a 15 anos para cá, o cenário de artigos submetidos ele vem mudando um pouco. Isso é por causa da participação dos chineses agora. Há uns 15 anos atrás, se olhava um artigo de chinês, a primeira reação era: nossa, isso não dá nem para ler. E hoje em dia eles são 70% das submissões da maioria das revistas, assim, pelo menos da Scopus. Então esse cenário está mudando bastante, né? E outros países em desenvolvimento estão submetendo bastante também. Isso não quer dizer que toda essa quantidade... Claro que quando a gente submete mais, a gente tem mais a possibilidade de ser aceito, né? Mas isso não é totalmente verdade, né? Então, existe uma razão entre o que é submetido e o que é aceito também. A menor de todas, por enquanto, é a da China, mas esse cenário está mudando muito rapidamente, como tudo da China, né? A gente fica contente de saber, a gente organizou o primeiro número especial do Cleaner Production em 2007. Nessa época, o Cleaner tinha 15 anos. E nesse total de 15 anos, o Brasil tinha publicado 57 artigos em 15 anos. Bom, agora o Brasil é o terceiro, né? Tanto em submissão como na razão de artigos aceitos. Isso quer dizer que a qualidade dos artigos brasileiros está aumentando bastante e que os pesquisadores brasileiros estão entendendo o que é uma boa pesquisa e estão sabendo mostrar
a sua boa pesquisa no meio internacional. Uma outra coisa que está mudando é o cenário das publicações, né? Desde de uns anos atrás, vem acontecendo um movimento na Europa de que os artigos devem ser de acesso aberto. Esses artigos deveriam ser acessíveis a todos. Existe aí uma combinação de motivos, né? A ideia de ser acesso aberto é excelente. Mas isso pressupõe o quê? Que as universidades não teriam, ou a CAPES, como é o caso do Brasil, não teriam mais que pagar as assinaturas do banco de revistas. E aí os autores teriam que cobrir os custos da publicação. Bom, no caso de Estados Unidos, Europa e até da China, isso é muito simples, porque eles trabalham sob projetos. Então, nesse projeto, dado pela União Europeia ou pelo governo americano, nesse projeto já haveria uma verba para que o pesquisador cobrisse os custos da sua publicação. O que se promete no acesso aberto? Visibilidade do artigo, porque qualquer um teria acesso ao seu artigo, e um aumento na velocidade das citações. Quer dizer, quanto mais visível é seu artigo, quanto mais visto é seu artigo, mais fácil você será citado, que é outra dos requisitos, né, que se faz para os pesquisadores, que eles sejam citados, que eles tenham um H alto e por aí vai. Bom, nessa linha do Open Access, muitas editoras estão lançando, então, versões de acesso aberto das revistas ou famílias, como já acontece no caso da Nature, por exemplo. Esse ano, o Cleaner lançou 4 revistas mais específicas de acesso aberto. A Cleaner and Responsible Consumption, que é mais voltada ao consumo sustentável, mas numa escala desde o consumo das indústrias, dos recursos, até o consumo das pessoas, e começou agora em junho. A Cleaner Engineering and Technology, que é mais... a gente percebeu que a gente recebia muita coisa muito específica, muita química verde, muito estudo de caso. Então, essa revista, a Cleaner Engineering and Technology, vai abrigar esse tipo de artigo que não é tão geral como aqueles para os leitores do Cleaner Production em si, né? A Cleaner Environmental Systems é mais voltada a avaliações, né? ACV, pegadas, esse tipo de coisa. E a Letters a Letters é um pouco diferente. A Letters vai dar destaque àqueles assuntos polêmicos, a artigos de perspectiva, artigos de opinião, short communication sobre um assunto que está em ênfase naquele momento. Então, até o Cleaner está lançando, então, essas 4 são de acesso aberto. Se alguém estiver trabalhando em alguma dessas áreas nesse momento, estiver com o artigo quase pronto nesse momento, elas estão sem taxa de publicação até o final do ano, então uma oportunidade de ter um artigo numa revista de acesso aberto, e está se experimentando isso, né? Então isso vem desse movimento da Comunidade Europeia, mas também causou muito desconforto em países em desenvolvimento, como o Brasil. Isso aqui eu ganhei do professor Feni, essa reportagem, que existe uma desconfiança daquela coisa de pagar e publicar, né? Porque
existe uma desconfiança de se estou pagando para publicar, por que vão rejeitar meu artigo? E aí tem sempre os dois extremos, né? Tem a revista predatória, que vai receber o dinheiro e vai publicar absolutamente qualquer coisa e muito rápido, e tem as revistas que estão tentando atender essa ideia da publicação aberta, mas ainda com qualidade. Então, utilizando todos os mecanismos antigos das outras revistas, o peer review, as avaliações e etc. O cenário está confuso, não se sabe ainda como isso vai terminar. A gente está bem no meio da transição. Essas revistas, essas filhas do Cleaner Production, elas têm 6 meses. Algumas revistas mais antigas de acesso aberto, como a Sustainability, elas têm crescido muito, inclusive em fator de impacto. Tem gente que desconfia, tem gente que acha que não, que tá tudo certo, e a discussão continua. Uma outra discussão que se faz ainda sobre esse novo modelo é se vai se manter o modelo antigo e o novo modelo, se com o tempo todas vão virar acesso aberto. Isso é uma decisão das editoras e a decisão deles vai depender de uma série de coisas, inclusive da parte comercial. A outra discussão que se faz é se as métricas, aquelas que eu mostrei no começo, se as métricas de citação, se as métricas de fator de impacto e tudo isso vão continuar sendo adequadas para essas revistas abertas. Se deve modificar essas métricas e se elas forem modificadas, de que forma que elas devem ser modificadas, o que se deve considerar, o que não se deve considerar. Então, a gente está no meio da transição, as editoras estão experimentando, os autores ainda não decidiram o que é bom para eles, o que não é bom para eles. Isso depende se você está na Europa, se você está nos Estados Unidos, se você está na Índia, se você está no Brasil. E as coisas estão caminhando dessa forma. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas o cenário atual é esse, né? Temos as revistas de assinatura, as tradicionais, temos as revistas de acesso aberto, algumas até já bastante consolidadas e muitas aparecendo em várias editoras. Bom, agora, independente disso tudo, né? Por que a gente quer publicar? Né? Não é para aumentar o H, né? Por que a gente quer publicar? Porque a gente passa anos pesquisando um assunto, se dedicando a um assunto. Então, a ideia é compartilhar esse conhecimento. A ideia é fazer um bom trabalho, né, que avance no entendimento de alguma coisa, no conhecimento de alguma coisa, e compartilhar esse trabalho com a comunidade. Quando a gente considera que é um bom trabalho, né? Quando a gente tem novas ideias, quando a gente tem findings, quando a gente encontra algum resultado original, não necessariamente reinventar a roda, mas é uma coisa diferente, né? Se a gente tem um novo método para avaliar coisas que eram avaliadas antes, né? Às vezes a gente quer publicar sobre um determinado assunto, a gente está vendo que o conhecimento está aumentando, que o conhecimento está todo compartimentado, então a gente quer organizar esse conhecimento e publicar alguma coisa que tenha corpo, né? Isso, a gente chama isso de artigo de revisão, né? Então, publicar, né, independente de todos os requisitos que a gente tem, é para compartilhar conhecimento, né? A ideia original é essa, eu acho que a ideia original é a melhor de todas. Bom, o que publicar? Né? E agora a gente está falando da área de sustentabilidade. Né? Uma das coisas é publicar o que a gente está fazendo.
Tem uma corrente de pesquisadores que procura os hot topics, né? Aquilo que está na moda. Né? E se vocês procurarem na internet, tem várias listas de quais seriam os hot topics 2019, 2020 nessa área de sustentabilidade, né? Que são bastante óbvios, né? Mudanças climáticas, economia circular. O ano passado, o ano retrasado, se falou muito dos microplásticos, agora parece que pararam de falar dos microplásticos, mas já foi um hot topic mais do que agora. Né? Consumo sustentável sempre, cadeias de suprimento, cadeias produtivas. Então, tem muitos tópicos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Você ligar a sua pesquisa como sendo uma contribuição a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E se fala também da parte social, do capital humano e etc. Um outro hot topic que está bem, eu diria que esse ano é um dos mais explorados pelos pesquisadores, mas que também é o que tem ganhado mais rejeições, porque não é tão simples fazer uma coisa original com isso, é a internet das coisas, automação, machine learning e esse tipo de artigo. Então, tópicos, assim, e se vocês forem olhar, esses tópicos eles também cobrem qualquer coisa. Né? Então, a gente pode continuar trabalhando no que a gente gosta, no que a gente entende, no que a gente tem facilidade de fazer e produzir um bom artigo. Bom, aí qual journal que a gente vai escolher? Tem muitos, muitos. Né? Bom, uma das principais coisas, e uma das principais coisas que causam rejeição direta, o desk reject, é porque o autor acha que ele quer aquela revista, independente do que ele tenha feito. Né? Então, é muito importante ler os objetivos e o escopo da revista. Né? Outra coisa muito importante é ler os artigos que estão na revista. Né? Que tipo de artigos são publicados nessa revista? Que tipo de leitores ela deve ter? Se os artigos são mais gerais, se os artigos são mais específicos, se os artigos são mais para o lado da matemática, se eles são mais para o lado das ciências humanas. Então, é importante, muito importante, que se leia a revista. E é muito importante que se leia quais são os objetivos e o escopo da revista. E quais são os hot topics dessa revista, no final das contas. Né? E isso é muito fácil de achar, vou mostrar para vocês daqui a pouco. No Cleaner, por exemplo, o que diz o nosso objetivo e escopo? Né? Addressing, tá bom. Discutir, né? Aspectos práticos e aspectos teóricos da produção mais limpa, né? Incluindo temas ambientais e de sustentabilidade. Então, no Cleaner, a gente espera que o artigo tenha esse direcionamento. Né? Então, a gente pode fazer uma coisa muito técnica, às vezes, mas essa coisa muito técnica ela tem que estar ligada a uma prática de produção mais limpa, a uma melhoria das condições ambientais, a uma contribuição à sustentabilidade. Isso tem que estar claro no artigo, daqui a pouco vou dizer por que também. As revistas também têm grandes temas. Né? O Cleaner, ele é generalista, então ele cobre processos técnicos, consumo sustentável, produtos e serviços sustentáveis, gerenciamento, responsabilidade corporativa, educação. A gente gosta de ter variedade nos artigos publicados. Lembrando que todos eles
voltados para produção mais limpa, sustentabilidade e meio ambiente, sempre. Né? Bom, cada um desses tópicos pode ser aberto, isso vai do autor procurar no site, todas as revistas têm isso. Então, cada um dos tópicos, eles têm ainda subtópicos e subtópicos. Então, é muito difícil, dependendo da revista, se o seu tópico não está nesse tópico, no subtópico, no subtópico, é porque o seu artigo não é para aquela revista. Se você consegue encaixar e colocar isso nas palavras-chave que vai para o editor, já é um primeiro passo para mostrar que o seu artigo serve para aquela revista. Uma outra oportunidade muito boa que todas não, mas muitas revistas têm, são os números especiais, que são mais direcionados a um tópico ou outro. Né? Esses são os do Cleaner, que alguns que estão sendo desenvolvidos. Né? Eu chamo a atenção aqui para o Widening Cleaner Production, que quer dizer que a gente quer expandir o escopo e os alvos da Cleaner Production. Então, esse aqui está sendo organizado, né, pela CPN, pelo nosso grupo de pesquisa. Vale a pena olhar. Todos eles, em todas as revistas, cada número especial vai ter uma descrição do que se espera dos artigos, qual é o tema principal, quais são os subtemas que se encaixam nesse número especial, e são boas oportunidades de publicação. Né? Falando em números especiais, vocês que são da rede devem ter recebido esses anúncios por e-mail. A gente tem ainda um número especial no Journal of Environmental Accounting and Management, que fala de desafios e oportunidades da produção mais limpa para o seu desenvolvimento sustentável. É um tema bastante amplo, né? Então, é um tema em que a gente pode contribuir de várias formas. Né? E tem também um outro número especial que está sendo promovido pela CPN, esse de acesso aberto, mas sem taxa de publicação, e está na Frontiers in Sustainable Supply Chain Management, e o tema dele é um pouco mais, eu diria que é mais atual, mas é mais restrito do que o do Jean, né? O impacto do Covid-19 no consumo, no comportamento do consumo sustentável. Vale a pena sempre procurar pelos números especiais. Às vezes a gente acha que faz uma coisa muito específica e tem um número especial chamando o nosso trabalho para fazer parte desse corpo do número especial. E os números especiais, eles têm ainda uma outra vantagem. Eles reúnem artigos sob um guarda-chuva, sob um tópico. Então, os outros artigos naquele conjunto, eles conversam com o seu e são fáceis de encontrar. Né? Então, sempre vale a pena olhar pelos números especiais que estão sendo anunciados. Bom, outra forma de se achar a revista. Né? A Elsevier tem o Journal Finder, né? Tem outras editoras que também têm um Finder, né? E o que a gente faz é uma coisa muito simples, né? Coloca o título, que eu coloquei Cleaner Production, e coloca um resumo, que eu estava preguiçosa e coloquei Cleaner Production. E aí, obviamente, saiu o Journal of Cleaner Production. Né? Esse Journal Finder, ele ajuda, às vezes, em algumas coisas que os autores têm dificuldades. Né? Ele dá o Site Score, porque o Site Score é a métrica da Scopus, né? E do Elsevier. Ele dá o fator de impacto da revista e dá a razão de aceitação. Tá? Então, a gente já sabe que de cada 100 artigos, 77 vão ser rejeitados. Tá? Isso, nesse número, já descontado aqueles que foram rejeitados de primeira por problemas éticos, por problemas de formato e etc.
Então, de cada 100, 77 são rejeitados. Então, a gente já entra no processo sabendo qual é a taxa de rejeição da revista. E aí algumas são 15, algumas são 35, algumas são 45, e aí dá para avaliar também, dependendo das suas necessidades, né? A gente escolhe a revista de acordo com o que a gente precisa. Se quer publicar rápido, se quer publicar numa revista de alto fator de impacto, se quer publicar fácil. Isso vai da necessidade e da vontade dos autores. Bom, esses tempos que eles colocam aqui são uma briga interna assim absurda, porque só tem a média da média da média da média, mas isso varia tanto que não devia estar aqui, tá? Então, isso, às vezes a gente recebe uma carta brava de um autor dizendo, mas no seu site está dizendo 5 semanas. Não foi possível, né? Então, esse tempo aqui assim, é uma briga nossa com o Elsevier, de todos os editores, eu diria, mas faz parte do processo. Tá? Mas isso aqui é importante, né? A taxa de rejeição, porque aí a gente já sabe que tem 23% de chance de passar pelo processo. Bom, todas as revistas têm seu site com mais, com menos informações, né? Como eu já mostrei, elas trazem as métricas, trazem o guia para os autores, você pode olhar alguns artigos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque aqui a maioria delas tem os mais baixados, né? Então a gente sabe que os leitores estão lendo. Tem os mais recentes, então a gente sabe o que os editores estão aceitando. Tem os mais citados, então a gente sabe quais são os hot topics, né? Tanto aqui, né, nos mais citados, como nos mais baixados. E tem alguns artigos de acesso aberto, que são bons se a gente não tem acesso à revista, para ver o formato, para ver que tipo de artigo se publica, para ver o assunto. Então, tem muita informação no site de todas as revistas. Precisa ter tempo, precisa ter paciência, precisa uma série de coisas, mas as informações estão disponíveis, até mesmo em excesso, às vezes. Outra coisa que a gente tem que pensar quando vai publicar alguma coisa, né? Quem você quer que leia seu trabalho? Um especialista, um super especialista que entende daquilo mais que ninguém no mundo, muita gente, vários pesquisadores de várias disciplinas, né? E isso a gente já tem que pensar antes de começar a escrever, porque a gente vai escrever e vai dar a informação necessária, vai ter um estilo de escrita que é diferente quando a gente fala de um especialista ou de uma audiência mais geral, né? As revistas também, apesar de são todas de sustentabilidade, então eu posso escolher qualquer uma, mas elas têm elas alcançam leitores com diferentes backgrounds e elas têm o seu nicho, né? Então vale a pena olhar bem para o que aquela revista publica e, de novo, né? Leiam os artigos da revista, leiam a revista, porque aí a gente conhece a revista e sabe o que se publica lá. E aí tá, a gente tem a pesquisa, já meio que imagina qual é a revista que a gente quer, né? Será que a gente já está pronto para começar a escrever o artigo? Né? Quando que se começa a escrever o artigo? Bom, a gente começa quando a gente já tem um corpo de resultados, né? E esses resultados interpretados de forma que a gente tenha uma informação para compartilhar com o público maior. Né? Uma informação que dê um avanço no conhecimento, uma informação que ajude a entender um assunto melhor. Né? Então, mostrar resultados novos, mostrar resultados originais, reinterpretar resultados, organizar resultados ou a própria literatura. Né? Se a gente já está com isso pronto, né? Então aí a gente está pronto para começar a escrever o artigo. Né? Bom artigo. Bom, isso
é uma coisa que causa desk reject, né? As pessoas mandam um relatório e não um artigo. Tá? Dificilmente acontece de ser publicado, né? Então, as condições da poluição de antibióticos no rio da Índia, tá? Isso é um relatório, isso não é um artigo. Né? Tem revistas que publicam isso? Tem. Tá? Tem revistas que não publicam. Então, a gente tem que... Aí vai ter que achar a revista que publica relatórios. Né? Trabalho que está fora que está desatualizado. Né? Uma das coisas básicas assim que todo editor faz é passar o olho nas referências. Né? E aí ele começa a ver referência de 1983, 1972, e não vê nenhuma nem de 2005. Ou esse assunto está completamente desatualizado, ou ninguém mais, depois de um determinado tempo, se interessou por esse assunto. Então, dificilmente o trabalho passa. Né? Hoje em dia, com essas ferramentas de internet, eu chamo de internet porque eu não sei o nome correto, né? Mas com essas ferramentas que a gente tem à disposição, né? Fica muito difícil, é muito fácil pegar se esse artigo já foi publicado, se alguma coisa muito parecida já foi publicada, ou se um título muito parecido já foi publicado, ou se os mesmos autores já publicaram uma coisa muito parecida. Então, isso, em geral, isso vem numa listinha do lado assim da submissão, que o editor bate o olho e ele já não precisa nem procurar. Né? Então, as ferramentas elas ajudam os editores nesse sentido, mas e acabaram inibindo essa prática, né, de se publicar coisas parecidas ou a mesma coisa com uma nova roupa em revistas diferentes. Né? Então, não se faz isso mais. Bom, o que eu tenho que fazer, então, para escrever meu artigo? Né? Ele tem que estar bem escrito, tem que estar claro, tem que ser útil para alguém, né? Tem que ter uma mensagem, tem que ter alguma informação que a comunidade científica merece ler. Né? Tem que estar construído numa forma lógica, isso toda revista tem o guia para os autores, então basta ler o guia para os autores. São muito chatos os guias para os autores, mas se você é um leitor da revista, né, no terceiro artigo que você leu dessa revista, você já sabe a estrutura e como se apresenta um artigo para essa revista. Né? Duas formas. E a outra coisa, né, e agora mais ainda, porque a gente está num cenário de milhões de submissões por ano, né, os revisores, se for o caso de chegar neles, e os editores, eles têm que entender logo por que seu artigo é bom de ser publicado, por que ele merece passar pelo processo de revisão. Então, não dá para deixar para o editor adivinhar qual seria o grande tema do seu artigo, qual seria a grande... Ele tem que perceber rápido. Tá? Bom, outra coisa, é muita coisa, né? Mas outra coisa que a gente tem que pensar. São vários tipos de papers e cada revista tem assim uma listinha dos tipos de artigo que eles aceitam, né? Então tem o tradicional, né, que é o artigo de pesquisa original, né? Tem também, isso eu estou falando do Cleaner, né, mas tem outras revistas que também tem isso. Short communications, né? Alguma coisa que é significante, que é original, que avança, mas que não está completamente desenvolvida. São artigos curtinhos, mas que também podem ser publicados, né? Uma ideia, né? Não opinião. Tá? Os artigos de revisão, né? Que são artigos mais trabalhosos, e a gente espera que sejam escritos pelo menos junto com os professores, né? Tem uma prática no Brasil
de dizer, bom, você fez sua revisão bibliográfica, então vamos fazer um artigo de revisão. Não é bem assim, né? E esses, em geral, acabam não passando, né? Tem notas técnicas, tem relatórios de conferência. Uma coisa que eu via muito antes, agora eu estou vendo menos, são as revisões de livros, né? Que também às vezes ajudam a encontrar. Já comprei muito livro lendo book review em journals, né? Tem as cartas para o editor, que pode ser um comentário sobre um artigo publicado, uma correção sobre um artigo publicado. Tudo isso, independente do tipo, tamanho, formato, etc., passa por peer review, mas são boas oportunidades. Tem outras revistas que têm artigos de opinião, tem artigos que eles chamam de perspectiva. Então, assim, procurem para ver como que o seu trabalho pode ser melhor apresentado, né? O tipo de texto que a gente vai escrever. Se a gente está pensando em citação, por exemplo, o ideal seria escrever um review, né? Porque os reviews eles são citados por mais tempo, né? Segundo essa pesquisa, até por 20 anos os reviews são citados. As notas menos, os artigos um pouco menos, mas o mundo está ficando mais rápido agora, né? E está ficando muito mais difícil fazer um review, porque tem muito artigo publicado para revisar. Bom, diferenças básicas, né, dos dois tipos mais comuns de artigo, né? O de pesquisa original e o de revisão, né? Esse aqui é para compartilhar os seus resultados de pesquisa, né? E aqui, quando a gente tem a nossa linha de pesquisa, os nossos resultados de pesquisa, é uma boa forma de, seguindo nessa linha, construir uma reputação na sua área, né? Os artigos de review, a gente espera que sejam escritos por pessoas mais experientes, né? E eles ou sintetizam de forma crítica um tópico, ou organizam o conhecimento sobre um tópico, eles são maiores em geral, né? As referências são mais referências, né? No caso do artigo original, não é para ficar inventando, assim, você cita quantas forem necessárias. No caso de artigo de revisão, a gente espera que o autor tenha lido muitos artigos para entender sobre aquele assunto que ele está revisando. Né? Não vai revisar, fazer um artigo de revisão sobre 8 artigos, né? E o artigo de revisão é um artigo que consolida carreiras, porque, em geral, eles são muito citados e os autores ficam muito conhecidos. Bom, a construção deles é diferente, né? Não vou entrar em detalhes, mas dá para ver que eu não sei se eu estou falando demais, estou, né? Nossa, estou falando demais. Estou olhando a hora agora, estou falando demais. E a gente tem que prestar atenção no tipo de construção. O que os editores querem, né? Agora existe uma coisa que se chama inglês internacional, né? Então, se está inteligível e está gramaticalmente correto, não precisa estar perfeito. E também existem muitos serviços de polishing, de melhorar o inglês e de tradução que ajudam hoje em dia, né? O que os editores não querem? Duplicações, artigo salame, que a pessoa faz uma pesquisa, divide em 10 pedacinhos e quer publicar 10 artigos sobre a mesma pesquisa, né? Trabalhos desatualizados e o óbvio, né? Bom, ler é importante, né? Então, isso mais para os alunos, né?
Esse aqui é o número de artigos que vocês acham que existe sobre o que vocês acham que tem que ler. E esse aqui é o número de artigos que realmente tem sobre o seu assunto. Então, antes de escrever, precisa ler muito, muito, muito. Bom, a estrutura é sempre a mesma, né? Para o seu artigo, para a sua tese, para a sua dissertação e por aí vai. E leiam o guia para os autores. Sempre. Bom, coisas importantes, principalmente nessa época que o editor recebe centenas de artigos por mês, né? O título tem que combinar com o escopo da revista, tem que mostrar o que você fez, né? Então, específico, conciso, completo, mas ele tem que ser também atraente. Sem siglas, sem jargões, sem muitos detalhes. Então, simples o título, mas que diga o que tem no seu trabalho. E o abstract também está muito importante hoje. Tá? Por quê? Porque é o que as pessoas leem primeiro, o título e o resumo. Né? Essa receita aqui, de como deve ser um abstract, como deve ser um resumo, é a receita do Donald Husing, que fundou o Clean Production, e eu acho muito boa. Né? Então, o que tem que ter no seu resumo? Qual o problema que você está tratando, o que você fez, como fez, o que achou e o que você recomenda. Isso é um bom resumo, porque a pessoa lê, sabe o que vai encontrar no resto do artigo e se ele interessa ou não. Tá? Isso vale tanto para os leitores como para o editor que vai receber o seu artigo. Palavras-chave são importantes, porque a gente tem que... elas ajudam a encontrar o seu artigo, né, para que outras pessoas encontrem seu artigo, são muito importantes. Sempre e a introdução. Né? Tem que ter informação, de novo, o que foi feito, o que se conseguiu, quais foram os resultados, quais eram os objetivos, qual a relevância do seu trabalho. Nesse momento, a gente contextualiza, a gente mostra para os leitores por que aquela pesquisa é importante. Na literatura, na revisão da literatura, a gente vai mostrar as lacunas, qual é a contribuição do meu trabalho. É isso. Né? Se eu estou contribuindo com alguma coisa que falta, se eu estou desenvolvendo novas perguntas que não foram feitas, se eu estou propondo um quadro teórico, se eu estou contribuindo para a literatura, se eu estou contradizendo a literatura. É desse corpo de informação que a gente tira qual é a contribuição do trabalho que está sendo apresentado. Os métodos, obviamente, eles têm que ser muito detalhados e tem que ter todos os detalhes que permitam que o seu trabalho seja entendido e reproduzido em qualquer lugar do planeta. Então, o passo a passo, eu acho a parte mais tediosa de ser escrita, mas é uma das partes muito importantes e que tem que ter todos os detalhes. Resultados. É bom sempre ter um gráfico, uma figura, uma tabela, para mostrar os resultados de forma mais direta. Né? Se for necessário, análise estatística, então a gente tem aquele monte de dados, se for necessário, sim, e sempre comparar maçãs com maçãs e não maçãs com bananas. Né? A gente ouve isso muito em classe, assim, né? Mas esse seu sistema é comparável com outro sistema? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com as comparações. Né? Na discussão, o que a gente vai dizer? Como esses resultados respondem ou não à hipótese inicial, né? Se esses resultados, isso é importante, aí de novo a revisão da literatura, né? Se esses resultados têm alguma relação com os outros estudos que já foram publicados. Na discussão, a gente oferece todas as possíveis interpretações do que encontrou, dos nossos resultados. Às vezes são interpretações que a gente nem gosta, mas oferece as interpretações. Né? E se
se houver, em geral há, né, as limitações do estudo. Nesse momento, a gente pode concordar com a literatura, a gente pode discordar da literatura, a gente pode complementar a literatura e por aí vai. Então, essa é a discussão. E nas conclusões, para o cleaner, tá? Nesse momento, o editor, o revisor, ele tem que ver uma forte correlação com produção mais limpa, sustentabilidade e problemas ambientais, tá? Preocupações com o meio ambiente, né? Então, é isso que se vai procurar, né? E é isso que tem que estar na sua discussão, né? O editor, o revisor, ele não tem que adivinhar qual é essa relação, né? As conclusões, elas fecham o trabalho, né? Colocam o seu estudo dentro de um contexto, né? Mostram quais foram os avanços e podem até sugerir outros estudos e outras coisas. É muito importante, tanto na introdução como na revisão, né? Não fazer aqueles grandes, aquelas afirmações, esse é o primeiro e único e o melhor trabalho do mundo nesta área, esse é o mais novo. Então, cuidado com essas coisas, né? Bom, e a outra coisa muito importante das conclusões é não repetir o que já foi falado em outras sessões. Não é um resumo do trabalho, é a conclusão do trabalho. Bom, referências, olhar o guia para os autores, né? É importante, né? O nome das pessoas, etc. E aí é importante, né? 95% das referências tem que estar em revistas internacionais indexadas, né? Pode citar uma tese? Pode. Pode citar um livro? Pode, mas com parcimônia, se for estritamente necessário. Bom, clareza, sejam concisos e corretos, né? Isso é o resumo de um bom artigo, né? E aí checa, tá? Lê de novo, dá um tempo, lê de novo, tá? Para evitar rejeições desnecessárias por falta de formato, por falta de cuidado, né? Leiam o guia para os autores de novo. Cheque outra vez, tá? Vê se o seu artigo não está cheio de frases repetidas, se o que você achava realmente importante está destacado, né? Então, checa de novo. E aí, depois que checou de novo, checa de novo, tá? Mostra para alguém esse artigo, dá para uma pessoa que nunca leu o seu artigo, para ver se ele entende, para ver o que ele fala, antes de submeter. É importante. Bom, eu vou falar muito rápido do processo editorial, né? Porque tem algumas coisas que são importantes. Uma delas são os problemas éticos, né? Submissões múltiplas, publicações redundantes, isso a gente já falou. E a gente chama de similaridade, não de plagiarismo, né? Mas, de novo, as ferramentas hoje em dia elas estão cruéis, né? Então, se você achar uma frase linda de um artigo de alguém de 1972 que fala, não, isso fecha o meu artigo de forma perfeita, né? O programa vai pegar, tá? E vai voltar por bobagem, assim, né? Então, escreva seu próprio texto com calma, evitem o copy-paste, né? Bom, passado tudo isso, né, o artigo chega na revista, passa pelo programa anti-plágio, passa pelo editor e vai para os revisores, né? Bom, os revisores, eles são escolhidos a dedo. Então, é muito importante essa etapa do processo, né? Porque e os revisores, em geral, assim, claro que tem casos de todos os tipos, mas, em geral, eles são muito generosos. Então, eles contribuem para a melhoria dos artigos que a gente publica, que a gente manda para lá. O que acontece? A gente submete, o editor aceitou, vai para os revisores fazem um relatório, um comentário, volta para os autores. Isso pode ser
rejeitado direto, pode ter pequenas alterações, então isso volta para o seu... E pode ter o que a gente chama de major, né, amendments, que depende da revista. Tá? Tem revistas que fazem 2 ciclos aqui, e aí o editor decide. Né? Tem revistas que, por exemplo, Cleaner, a gente vai deixar fazer quantos ciclos forem necessários. Tá? É uma conversa entre o autor e os revisores. Né? São pessoas que não sabem quem são, quem são uns e outros, são pessoas que não se conhecem, mas é uma conversa científica. Então, esta etapa é muito importante e melhora muito a qualidade dos artigos. Né? Então, levem em conta, às vezes a gente, claro, que a gente acha que escrever um artigo ótimo, né? E quando vem o comentário dos revisores, a primeira reação é a gente fica muito bravo, depois a gente vai se conformando, depois a gente vai entendendo e depois a gente começa a pensar direito no que eles falaram. Né? Mas é importante que se leve em conta, e se a gente não concorda, basta responder que não concorda e quais os motivos de por que não concorda. As rejeições não são pessoais, então a gente recebe muitas cartas de autores dizendo assim, todos os artigos que eu mando para vocês, vocês rejeitam, vocês estão me perseguindo. Não é verdade. Tá? Não é pessoal. Pensa bem, se você mandou para a revista certa, se está no formato certo, se está com a informação certa. Né? E uma coisa importante é não pega o artigo rejeitado pela revista A e manda para a revista B e pronto. Né? Sem olhar o formato, sem olhar o escopo, porque isso é um pouco ofensivo assim, e é facilmente perceptível. Bom, o que você faz para ser aceito? Né? Então, atenção aos detalhes, cheque muito o seu trabalho, né? Faça a revisão bibliográfica com cuidado. Né? O inglês, o melhor possível. Tá? Isso não é mais um impedimento. Né? A apresentação é importante. Né? Tem uma palavra em português que não tem em inglês. Eu odeio quando eu apresento isso em inglês, porque não existe essa palavra. Mas em português é capricho. Né? A gente passa anos fazendo uma pesquisa, discutindo, e aí, na hora de apresentar, tem que ter capricho. Né? Apresentar da melhor forma possível. Né? Tome um tempo, não tenha pressa. Revisa, discute com colegas. Né? Bom, agradece todo mundo que te ajudou, obviamente. Né? Se espera que as coisas que você está contribuindo realmente para o conhecimento. Né? Tenta avaliar seu artigo criticamente. Né? Tenta avaliar o seu artigo como se você não fosse o autor. Né? Isso ajuda muito. Né? E, obviamente, seguir as regras éticas. Né? O que eu posso dizer para vocês é que, eu não sei, eu falei muita coisa, né? Tem muito detalhe, mas no fim é divertido, assim, para que eu pelo menos gosto muito de fazer isso, né? Então desfrute, né? A jornada, né? Para tentar escrever um artigo que seja publicado numa boa revista. Eu agradeço, acho que eu falei demais, passei do tempo, mas agora vou aguardar as perguntas de vocês.